Bom dia, pessoal, vamos lá. Nossos últimos comentários aqui em relação aos métodos de solução do sistema linear. Nós estamos falando sobre métodos iterativos. Vamos comentar mais sobre eles logo agora, antes de ver o multigrid. E queria passar para vocês aqui uma forma genérica aqui de resolver também o problema, o sistema linear com métodos iterativos, que é através de uma decomposição LU incompleta. Vou mostrar para vocês só o procedimento, né? Só o algoritmo que faz isso, né? Então vamos colocar aqui, tá? Eu vou botar assim, ó, continuação, métodos iterativos. E aí, vamos falar aqui da decomposição LU incompleta. Decomposição LU incompleta. Tá? De novo, falando do nosso sistema AT igual a B, se fizermos a decomposição LU exata ou completa, aqui da A solução é a exata e é direta. Tá? Mas, se nós fizermos uma decomposição LU incompleta, significa dizer que nós vamos achar uma L vezes uma U, que ela não será a matriz A, mas será uma A mais uma A'. Então você tem a matriz A, você acrescenta termos, etc., né? Que ela dá uma matriz diferente da A. E a decomposição LU é, portanto, incompleta. Por que fazer isso? E aqui, nessa pequena equação aqui está escondido o trabalho todo do processo, né? Ou seja, você tem que descobrir uma matriz A', tal que quando somada com a A, ela dá uma decomposição LU fácil de fazer, o mais simples de fazer. Essa é a técnica aqui da decomposição LU incompleta, ou seja, quem é a A', tal que A mais A' nos permite achar uma LU cuja solução, cuja obtenção dessa L, dessa U, não seja computacionalmente muito cara. Mas daí o processo fica iterativo, porque agora não tenho mais a L vezes a U sendo A, né? A L vezes a U é A mais A', então não é a solução do problema. Mas, se eu iterar, então eu fico com um esquema que eu resolvo o problema, acho a solução do sistema linear, com a computação, o tempo de computação para achar a L e a U mais baixo, e algumas iterações para poder resolver o problema, porque agora ficou iterativo. Então aqui é um compromisso entre a facilidade e o tempo de computação gasto para achar a L e a U, cuja decomposição é incompleta, mas depois, se algumas iterações, poucas, você consegue chegar na solução já. Né? Então eu estava dizendo, essa equaçãozinha esconde tudo, né? Porque os diferentes métodos de fazer a decomposição LU incompleta é que vão levar, vai ter o seu tempo de computação, e são muitos métodos, né, que existem, um grande número de métodos que existem, que te permitem fazer uma decomposição LU incompleta, né, facilitando a solução. Isso tem, está na literatura isso, né, quem tiver interesse. Então nós teríamos um esqueminha iterativo que é o seguinte, vou escrever aqui,
A mais a linha vezes a temperatura na K mais 1, minha iteração, K mais 1, é igual a mais a linha na iteração K menos A vezes T na iteração K menos B. Esse é o esquema iterativo, olha. A mais a linha T na K mais 1 é igual a mais a linha T na K menos, o que é isso aqui? Isso é isso aqui, ó. A T menos B é a solução do nosso problema aqui. Se eu tiver a T correta aqui, esse é o problema. Quando convergir, isso aqui vai para zero, ou vai lá para o resíduo de tolerância que você especificar. Isso aqui vai para zero. Se isso aqui vai para zero, né? A mais a linha corta e T na K mais 1 é o T na K. Convergiu. Tá vendo? Ciclo iterativo aqui. Eu vou iterando e vou reduzindo aquilo lá para zero. Quando a convergência acontecer, isso é zero, ou na tolerância que você especificar, então para nós vamos chamar de zero. Isso é zero, A mais a linha corta, T na K mais 1 igual a T na K. Solução do problema está feita. Ou seja, o que vocês viram aqui, não interessa quem é a linha, né? Não interessa. Eu posso ter qualquer linha, porque o A mais a linha vai cortar esse processo iterativo aqui. Não interessa quem é a linha. A linha que eu achar não vai influenciar na solução do problema, é lógico, porque qualquer que seja ela vai simplificar aqui. Então, qual é a questão, qual é a importância da linha? A importância da linha é que ela será importante para o processo de convergência da solução iterativa. E também eu quero uma linha que tenha sido fácil ou computacionalmente não caro para achá-la, para achar o A mais a linha. Tá? Então, qual é o desafio aqui de alguém que quisesse desenvolver um método para achar a decomposição incompleta da nossa matriz A? É achar uma linha que seja de baixo custo para computá-la e que no processo iterativo, né, ela acelere a nossa convergência da obtenção da solução, né? Então, esse é o esquema iterativo. Então, como nós já vimos que todo método iterativo precisa de uma estimativa inicial para começar a resolver, eu sempre preciso dizer a temperatura, né, ou a variável, qualquer que seja, nesse nível iterativo, no começo do problema, é tanto, é minha estimativa inicial, e aí eu vou começar a iterar. Ao dar essa estimativa inicial, eu vou estimar valores da temperatura, que se eu jogar aqui, não vai satisfazer isso aqui, né? Porque não é a solução, eu estimei apenas. Certamente ela estará errada, né? Eu estimar a solução. Na hora que eu estimar uma solução e jogar aqui o valor que eu estimei, AT menos B é um resíduo. AT menos B vai dar um resíduo. Então isso aqui é um resíduo. Isso aqui é o erro que eu tenho na solução conforme a T que eu coloco aí nesse sistema. Se eu jogar aqui a solução do problema, do sistema linear, isso aqui dá zero. Então, no processo iterativo, eu vou começar com uma certa temperatura que vai me dar um resíduo ali. E aí o processo continua assim, né? Vamos chamar um delta de K mais 1 como sendo essa diferença de temperaturas aqui, ó, de uma iteração para outra. Delta de K mais 1 é a diferença de temperatura de uma iteração para outra.
E claro que o resíduo é aquilo lá, né? O resíduo é A vezes T na K menos B. Aquilo é o resíduo, né? Conforme já conversamos. Portanto, eu fico aqui com T na K mais 1 menos T na K, eu trago para o lado de cá. Isso é delta, né? Na K mais 1. E eu fico então com A mais A', que multiplica delta na K mais 1. Delta na K mais 1. Isso é igual a menos o nosso resíduo na K. Menos o nosso resíduo na K, né? Então agora eu vou substituir isso aqui, ó. Isso aqui agora é AL vezes AU, porque A mais A' é a minha decomposição incompleta. L vezes AU vezes a delta na K mais 1, isso aqui é menos o resíduo na K. Agora eu vou pegar, isso aqui isso aqui eu vou chamar de V, ó. Vou chamar de V. Então eu tenho AL de V, AL de V é igual a menos o resíduo na K, tá? O que acontece aqui, esse sisteminha aqui é fácil de resolver. Já comentamos isso, né? Porque isso aqui é uma matriz lower, né? Uma matriz diagonal inferior. Então ela é fácil de resolver isso aqui, processinho só de começar a ir voltando, achando todas as variáveis. Então eu tenho, disso aqui eu tiro V, daqui sai V. É um processinho fácil de fazer. Tendo V, né? Quem é V? É U vezes delta, né? U vezes delta na K mais 1, isso aqui é o V. Mas agora eu tenho V e tenho U. Tenho V, acabei de determinar, tenho U, que agora é uma triangular superior, tiro delta. Daqui sai delta na K mais 1. Sai delta na K mais 1. Quem é o T que eu quero? O T na K mais 1 é simplesmente o T que eu tinha mais o delta na K mais 1. Pronto. Isso aqui é simplesmente o esquema iterativo de resolver um problema com decomposição LU incompleta, né? Simplesmente isso. Isso aqui é o genérico. Eu disse para vocês, repito, né? Os métodos diversos que existem para trabalhar com esse algoritmo são aqueles que vão propor métodos de como é que eu faço, como é que eu construo a A mais A'. Não adianta você sair construindo uma A mais A', cuja decomposição seja muito mais complicada do que a própria A, é óbvio, né? O método tem que procurar com que a A mais A' seja fácil de determinar, né? E vejam que a A mais A' não interessa quem é ela nesse ciclo iterativo aqui, não interessa. Ela só vai interessar aqui para a convergência desse processo iterativo. Isso aqui eu vou fazer diversas iterações, porque na hora que eu chegar numa nova T na K mais 1 aqui, eu vou ter um novo resíduo. Né? Porque a hora que eu tiver uma nova T na K, agora essa K, a minha K mais 1 passa a ser a minha K agora, eu tenho um novo resíduo, né? novo delta, para achar nova K, itero aqui dentro desse esquema.
Saio de lá, terminei com o tema, volto aqui para calcular um novo resíduo. Um novo resíduo, uma nova V, né? Uma nova delta e assim por diante. E a importância da A mais a linha é na aceleração desse processo. Você quer que isso seja rápido de fazer, não fique iterando, né? Seria um processo difícil de convergir. Né? Então, tem muitos métodos, né? Um que eu lembro aqui agora é o MSIP, que é o Modified Strongly Implicit Procedure. E aí, as palavras aqui, vale a gente comentar um pouquinho sobre os sinônimos, né? Essa solução, quando a decomposição LU é exata, ela você está dizendo que está resolvendo a matriz, um problema implícito. Quer dizer, aqui a palavra implícito está com o sinônimo de direto, certo? Tem que olhar isso sempre, cuidar disso. Nós estamos falando da solução de um sistema linear. Então, quando você tiver um sistema linear e dizer que eu estou resolvendo o sistema linear de forma implícita, você fica pensando, espera um pouquinho, implícito é uma formulação, que eu faço a formulação implícita, que dá origem a uma matriz, dá origem a um sistema linear. Agora eu estou resolvendo esse sistema linear, e na hora que eu vou resolver esse sistema linear, eu vou dizer que eu estou resolvendo ele implícito. Esse implícito aí está no sinônimo de direto, solução direta do sistema linear, né? Tem que, então a gente vê muitas vezes a semelhança, usar um método que é iterativo, dizer que ele é explícito, porque você está pegando os últimos valores, tem semelhança, né? E quando o método é direto de solução do sistema linear, você diz que ele é implícito, né? Então, um dos primeiros métodos que saiu, iterativos, mas que seria fortemente implícito, é o SIP, né? Strongly Implicit Procedure. Depois tem o Modified Strongly Implicit Procedure, quer dizer, fortemente implícito. Quer dizer, Strongly Implicit Procedure, quer dizer, é um procedimento de solução do sistema linear muito robusto, ou seja, quase direto, quase implícito, né? Então, alerto para essa palavra implícito no contexto de solução do sistema linear, que significa direto, né? Tá? Do ponto de vista de um panorama brevíssimo, né, da aula da última aula e agora, dos métodos de solução do sistema linear. Nós temos, na realidade, esses métodos que eu estou passando para vocês, Jacobi, Gauss-Seidel, TDMA, porque esses são os métodos que nós vamos usar aí agora nessa próxima lista de exercícios que eu passar para vocês, né? Portanto, a gente usa em matrizes esparsas a solução iterativa do sistema linear. Por uma razão principal, você não armazena os não zeros, você trabalha só com você não armazena os zeros na formulação, na metodologia, na solução explícita do sistema linear. Você trabalha com a equação assim, né? A PTP é a ETE mais a WTW mais etc. mais B. Você trabalha com isso. Isso aqui são os não zeros da equação. O que conecta com o vizinho, o outro, de cima, de baixo, frente, trás, só. Você trabalha só com isso. Então a vantagem dos métodos iterativos de resolver o sistema linear, vocês podiam dizer o seguinte também, a vantagem dos métodos explícitos de resolver o sistema linear, veja que esse explícito aí não dá para confundir com a formulação explícita, né? Porque a formulação explícita não cria um sistema linear. Então, se eu estiver falando a forma explícita de resolver um sistema linear, é lógico que não é a formulação explícita, porque senão não teria sistema linear.
Então, como tem sistema linear, é lógico que eu estou falando esse explícito como iterativo. Tá? Então, a forma explícita de resolver o sistema linear, né? Quer dizer, a forma iterativa de resolver o sistema linear. Então, os métodos iterativos não guardam os zeros, guardam só os não zeros. Tá? Agora, eles têm um defeito muito grande. Os métodos iterativos têm um defeito muito grande, que eles dependem da isotropia dos coeficientes da matriz, eles dependem da matriz ser diagonal dominante, e não basta ser só a matriz diagonal dominante, você tem que ver como é que é o balanceamento dos coeficientes dentro dessa matriz. Por exemplo, se eu tiver os meus coeficientes AE e AW muito maiores do que o A norte e o A sul, por exemplo, esse problema, esse sistema linear vai encontrar dificuldades de ser resolvido, porque eu tenho uma chamada anisotropia dos coeficientes. Nós vamos introduzir essa palavra aqui em analogia do que é uma anisotropia física, né? Pensar aqui em condução. A anisotropia física, eu tenho diferentes condutibilidades em diferentes direções. Vamos usar a palavra anisotropia dos coeficientes para dizer que os nossos coeficientes podem ser grandes numa direção e podem ser pequenos em outra, e dificulta, portanto, a solução iterativa do problema. Tá? E uma das coisas que eu quero mostrar aqui para vocês agora, então vamos colocar um título aqui para isso. Vamos chamar de, deixa eu ver, dificuldades. Dos métodos iterativos. Dificuldade dos métodos iterativos para resolver o sistema linear. Claro, não vou escrever isso, a gente já sabe que é para isso. Tá? E eu vou pegar aqui um probleminha bidimensional de condução de calor, assim, delta sobre delta x de K dt de x mais delta sobre delta y de K dt de y igual a zero. Eu quero chegar aqui nos coeficientes para a gente verificar que um coeficiente é sempre uma mistura de física com geometria, sempre, os coeficientes da matriz. Então, se eu vou integrar aqui métodos de volumes finitos, tal, não vou pôr a integral aqui, já vou integrar aqui de cara, eu vou ficar com K dt dx em E menos K dt dx em W mais K dt. Na hora que eu integrei isso aqui em x, ficou ΔY aqui, certo? Que a integral era em ΔX, ΔY. Integrei em x, ficou ΔY. Mais K dt dy em norte menos K dt dy em sul. E aqui integrei em y, fiquei com ΔX igual a zero. Agora venha eliminar a outra derivada. Isso aqui é um problema difusivo, vamos fazer umas diferenças centrais aqui, vamos fazer uma malha única que fixa para a nossa análise, de tal maneira que a nossa equação fica assim. Nossa equação fica assim. K dt dx dt dx em E T menos TP, estou integrando aqui K dt dx em E,
T menos TP, essa derivada aqui, né, dt de x, T menos TP vezes delta x menos K depois eu já vou cuidar do outro delta x, K TP menos TW aqui já está errada, delta y, delta x, delta y, tá? dt de x, t menos tp sobre delta x vezes o delta y, tp menos tw sobre delta x vezes o delta y, mais K dt de y norte, t norte menos tp sobre delta y vezes delta x, e menos K tp menos tw, tp menos t sul sobre delta y vezes delta x igual a zero. Eu vou aqui agora multiplicar isso aqui por, eu vou multiplicar essa equação, eu vou querer eliminar aqui algum desses delta x, e eu vou multiplicar isso por delta y sobre delta x, multiplicar por delta y sobre delta x. Não. Eu vou ao contrário aqui. Deixa eu ver, eu vou fazer aqui. Pode ser, mas eu vou multiplicar por delta x sobre delta y. Tá? Então, o que fica isso aqui? Se eu multiplicar por delta x sobre delta y, né? Eu estou multiplicando por o inverso disso aqui vai ficar 1, né? Então eu vou ficar com K TE menos TP menos K TP menos TW mais, agora, se eu estou multiplicando isso por delta x sobre delta y, lá vai ficar ao quadrado, certo? Mais K T norte menos TP vezes delta x sobre delta y ao quadrado, menos K TP menos T sul vezes delta x sobre delta y ao quadrado igual a zero. E agora eu vou vou ter os coeficientes aqui, né? Então, se eu juntar aqui tudo, esse TP com esse TP, com esse TP, com aquele TP, e vou ficar assim, TP que multiplica 1 mais, né? Porque esse TP é K. K, eu vou, antes de dividir por isso aqui tudo por K, tá? Deixa assim, K mais, que agora o TP tem o K, o TP tem o K, o TP tem o K delta x sobre delta y quadrado, então mais K delta x sobre delta y quadrado mais K delta x sobre delta y quadrado. Esse é o meu TP. E aqui está o meu AP. Isso é igual. Aí,
é o K. Isso aqui é igual a, tá? KTE mais KTW mais K delta X sobre delta Y ao quadrado mais K T norte mais K delta X sobre delta Y quadrado T sul igual a zero. Pronto. Tá? Aí estão meus coeficientes. Aí estão meus coeficientes, que nós estamos vendo o seguinte: esses coeficientes só serão isotrópicos se o ΔX for igual a ΔY, certo? Eles serão os mesmos coeficientes só se o ΔX for igual a ΔY. Então o que nós estamos vendo aqui, que os coeficientes dessa matriz aqui poderão ser muito anisotrópicos. Basta que você tenha uma malha assim, por exemplo, ó. Se você tiver uma malha assim, eu tenho o P aqui, tem que fazer mais uma ainda aqui. Eu tenho o P aqui, eu tenho o E aqui, eu tenho o W aqui, o norte aqui e o sul aqui. Essa é a minha malha. O ΔX aqui é maior do que o ΔY. Vamos dizer assim, bem maior do que o ΔY. Então, se o ΔX é bem maior do que o ΔY, vou imaginar agora aqui o K, o mesmo, ΔX maior do que o ΔY, então, quais são os coeficientes fortes aqui, né? Porque isso aqui é o AE, ó. Isso aqui é o AW. Esse é o A norte. E esse é o A sul. Quais são meus coeficientes fortes? Os meus coeficientes, se acontecer isso aqui, ΔX sobre ΔY, isso aqui é um número bem maior que 1 ao quadrado ainda, eu vou ter um coeficiente que é K e o outro é ΔX sobre ΔY ao quadrado vezes K. Então os coeficientes podem ser muito distintos, muito diferentes. E os métodos iterativos, eles vão acabar falhando na hora que você estiver trabalhando numa ou na outra direção onde os coeficientes são fracos, na direção dos coeficientes fracos. Então você teria que trabalhar na direção dos coeficientes fortes dos métodos iterativos, mas você tem que trabalhar em todas as direções, mas ele terá preferência para andar mais rápido e buscar mais rápido a solução se eu estiver com coeficientes sempre balanceados, porque daí não interessa que direção, não existe uma direção preferencial de propagação da solução, né? Porque na hora que eu estiver fazendo um método iterativo, ele é parecido com o explícito. Eu estou calculando aqui, ele transmite a informação da condição de contorno, depois transmite para mais uma célula, transmite para outra célula, transmite para outra célula. Então, os coeficientes precisam ser isotrópicos, né? Ou seja, balanceados. Isso aqui, ΔX vai provocar a anisotropia dos coeficientes. E um coeficiente, né, vai ter aqui nessa equação, eu acabei deixando lá só o K, mas um coeficiente, e aqui dá para ver isso. Vejam o que aconteceria agora se esse problema fosse fisicamente anisotrópico. Que esse K
que tivesse na direção x, então, não tá exemplificado nessa equação porque eu fiz o k todo igual. Mas se nessa equação eu tivesse um kx e um ky, fosse um problema de anisotropia física agora. Nós estamos usando o nome anisotropia tanto para a diferença de condutibilidades ou qualquer outra propriedade, né, nos eixos, bem como para falar dos coeficientes anisotrópicos numa e na outra direção. Vejam que se eu tivesse um problema de anisotropia física e tendo isso, ΔX é maior que ΔY, mas se o KY fosse pequeno e o KX fosse grande, eu teria os coeficientes, se isso acontecesse, né? Se isso aqui acontecesse, ó, Kx e Ky, e se eu fizesse o seguinte, né? Kx bem maior do que Ky, se isso acontecesse, ΔX bem maior que ΔY e Kx maior do que Ky, eu poderia conseguir coeficientes isotrópicos, né? Porque o AE e o AW, eles seriam funções do Kx. E o A norte e o A sul, eles seriam funções do KY multiplicado por ΔX sobre ΔY quadrado. Agora, se isso é pequeno vezes esse número que é grande, pode ser que eu tenha um Kx grande aqui, que eles fiquem iguais. Ou seja, um coeficiente de uma equação diferencial, ele está sempre envolvido com a geometria e com a propriedade física, sempre, com a geometria e a propriedade física. Isso a gente poderia ter visto de cara aqui, ó, sem chegar até lá, só ver isso aqui, né? Que na hora que eu faço isso, que eu integro aqui, ó, qual é o coeficiente de TE? Eu podia parar por aqui, já não fazer divisões e pegar o coeficiente de TE. O coeficiente de TE aqui é K ΔY sobre ΔX. K ΔY sobre ΔX. Eu podia deixar a equação nessa forma. Esse seria o meu AE, né? Dessa forma. É sempre geometria vezes física, que é um coeficiente. E o método iterativo gostaria de ver todos esses coeficientes isotrópicos, balanceados, como a gente costuma dizer na matriz. Não ter um coeficiente lá que é 0,05 e outro coeficiente que é 1000. Essa matriz não é bem condicionada, né? Não é uma matriz boa para resolver. O bom é você ter todos os coeficientes balanceados e, além disso, diagonal dominante, né? Então, vejo que nesse caso, se os K's forem iguais, o resultado desse problema aqui vai ser uma matriz, e se o ΔX for maior que o ΔY, você vai ter uma matriz com coeficientes anisotrópicos. E aí ele vai ter uma certa dificuldade para resolver por métodos iterativos, porque o método iterativo, obviamente, ele prefere, né? Ele vai avançar melhor na direção que eu tenho os coeficientes mais robustos, mais fortes, né? Então, o que teria que fazer aqui se fosse um problema de física isotrópica? Eu teria que ter as malhas ΔX igual a ΔY, né? Tem que ter um quadradinho. Se o K fosse sempre o mesmo, se o K fosse constante, seria K. Se o ΔX for igual a ΔY, é K de novo. Eu teria o coeficiente todos iguais a K. Por quê? Porque a geometria foi feita um quadradinho. Então, a ideia é você primeiro ter, então, coeficientes isotrópicos. Como é que eu faria aqui para ter coeficientes isotrópicos? Daí entra, então, a noção do multigrid. Quer dizer, eu poderia aglomerar
dizer o seguinte: olha, talvez o melhor fosse essa malha aqui, ó. Essa malha rosa aqui que eu estou colocando aqui, fosse essa malha, com outro, né, ponto aqui, né, é uma nova incógnita nessa nova malha, assim. O que eu fiz? Simplesmente fiz ΔY ser mais parecido com ΔX, trouxe aquilo mais perto de 1. E quando você faz isso, bom, daí, mas o teu interesse é resolver nessa malha fina, teu interesse é resolver na malha fina. Mas aí você faz soluções intermediárias, e aí estão os métodos multigrids, para você poder acelerar o processo de convergência do teu sistema linear, né? Então, os multigrids são muito eficientes, e os métodos multigrid, eles se dividem nos métodos geométricos e algébricos. Então, o multigrid, portanto, que objetivo ele tem? Acelerar o processo de solução de um método iterativo aqui já está bem claro uma coisa: acelerar o processo de solução de um método iterativo que resolve o sistema linear, de solução do sistema linear. Ou seja, de fato, o multigrid não é exatamente um método de solução do sistema linear. O multigrid, ele acelera algum método iterativo que você está usando. Ele procura acelerar o método iterativo. E qual é a primeira característica que é boa, né? Que o método multigrid faz? É tornar as matrizes aí tornar a matriz de coeficientes o mais balanceada possível, tá? Com os coeficientes o mais isotrópicos possível. E aí, os métodos multigrids, eles têm duas vertentes, que eu falei, né? Os geométricos e os algébricos. Geométricos e os algébricos. Os geométricos, o que eles fazem? Para tentar deixar os coeficientes balanceados, ele junta as malhas só do ponto de vista geométrico. Mas ele sabe, né? Por exemplo, eu tenho uma malha muito fininha aqui, eu vou pegar, aumentar a minha malha, vou reunir 4 malhas finas para fazer uma malha mais grossa, para que fique mais parecido do que um quadrado. Mas se vocês estão observando, se eu fizer isso, eu estou só olhando a geometria que influi no coeficiente. Quem influi no coeficiente também é a física. Então não basta aglomerar só. Aglomerar, que eu digo, é juntar, né, esses 4 volumes de controle num maior, sem olhar para a física que está acontecendo. Por quê? É fácil de ver. Se fosse o contrário isso aqui, se o KY fosse maior do que o KX, se o KY fosse maior do que o KX, então isso aqui era grande. Se eu agora, se o KY for maior do que o KX, pode não adiantar eu aglomerar, né? Porque não vou ganhar a compensação nisso aqui. Ele pode ser grande e eu posso mexer aqui e ele ser grande
e eu continuar com os coeficientes dominantes ali. E aqui seria pequeno daí, né? E esse coeficiente ainda seria menor, continuaria tudo sem isotropia dos coeficientes. Ou seja, aglomerar só com base na geometria só funciona se a física for isotrópica, certo? Porque se a física for toda isotrópica, daí quem vai mandar no coeficiente é a relação de malhas, a geometria. Mas se a física for anisotrópica e eu quiser que os coeficientes sejam isotrópicos, daí eu tenho que trabalhar com a malha e com a física. E com a física do problema. Ou seja, eu tenho que trabalhar com o coeficiente, eu tenho que olhar para o coeficiente e não olhar pelo formato da malha. Dizer o seguinte, que essa malha é fininha, eu vou reunir 4. Pode não adiantar nada, porque na hora de eu fazer essa reunião desses pontos, eu posso dar uma acertada aqui, mas se a física for... eu posso estar indo inclusive para o outro lado, né? Se eu fazer o contrário. Por exemplo, vou colocar aqui já uma questão importante aqui, ó, de coeficientes. Estava dizendo a física e a geometria. Então, ó, imagine o problema de camada limite. Problema de camada limite. Tem a malha fininha aqui. No problema de camada limite se sabe, né? Isso aí, se eu for trabalhar inclusive com turbulência, mesmo usando, né, não querendo resolver perto da parede, mesmo assim essas malhas são às vezes microns, né? Quer dizer, frações de milímetros ali que eu estou usando a malhazinha perto da parede. E nessa direção a malha é às vezes 1000 vezes maior. O ΔX às vezes é 1000 vezes maior do que o ΔY numa camada limite. E se eu quisesse olhar isso aqui só do ponto de vista geométrico, essa malha aqui ia ser brutal, porque eu ia ter que colocar malhazinhas aqui de microns aqui também, né? Não é isso? Se eu quisesse olhar só para a geometria e aglomerar tal que o volume de controlezinho fique mais quadradinho, seria impossível de fazer isso aqui. Mas se a gente olhar esse problema, qual é a física desse problema aqui? Esse coeficiente que está aqui, pode dar. Esse coeficiente que conecta isso com isso, pode estar muito longe. Mas qual é a física aqui, né? Quem viu convecção sabe bem. Aqui eu tenho difusão na camada limite. Então ali o coeficiente vai ser em função da difusão que eu tenho na direção perpendicular a y, né? Difusão. E nessa direção eu tenho predominantemente a advecção. E essa é a física. Então esse coeficiente vai ser forte aqui nessa direção por causa da advecção que é forte. Então uma malhinha fininha na camada limite, gigantesca com ΔX e pequenininha com ΔY, pode gerar sim coeficientes isotrópicos. Porque a física, o coeficiente, nós vamos ver isso, né, quando entramos até agora estamos nas generalidades e difusão aí, aqui numericamente, né? Porque a física desse problema e o que vai entrar no coeficiente será a difusão em X aqui ao longo da placa, que é pequena, mas a advecção é grande. Então o coeficiente será grande por causa dessa grande advecção. E em Y nós vamos ter uma difusão muito menor comparada com a advecção aqui. E o coeficiente, né, vai ter uma dimensão ΔY muito pequenininha e vai dar um coeficiente grande. Mas o outro será grande também por causa da física. Ele que tem um ΔX muito grande, está no denominador, diminuiria, mas o U é grande, a advecção é grande.
Então esse problema pode ter sim coeficientes isotrópicos com uma malha muito fininha, com uma razão de aspecto bem grande, se for L sobre a espessura. Entenderam? Porque a física e a geometria que mandam no coeficiente. Então os métodos geométricos falham. Os métodos geométricos falham porque só olha a malha e não olha a física. Se só olha a malha e reúne as malhas finas para ficar uma maior, isso não tem significado nenhum se você não levar a física em consideração. Então os geométricos falham aí. Claro que os geométricos vão estar sempre funcionando quando as físicas forem isotrópicas. Daí você olha a malha, porque o coeficiente é física e malha. A malha pode ser anisotrópica, a física também. A composição dessas anisotropias pode me gerar coeficientes balanceados. E, inclusive, no geométrico, se eu não olhar a física, posso fazer uma certa reunião de elementos que prejudique ainda a isotropia dos coeficientes, fique mais anisotrópico ainda, né? Se eu fizer isso, né? Então, diga. Pensando dessa forma, no problema de camada limite, eu poderia usar o número de Reynolds na camada limite para tentar estimar qual seria a razão do aspecto da malha, já que o número de Reynolds dá justamente a razão entre a difusão vertical e a advecção? Poderia, né? De certa forma, é isso que você está fazendo, né? Quando eu falo em advecção forte, né? Você está dizendo que usar o número de Reynolds como um parâmetro aí para verificar isso, né? Tá certo, né? Porque eu posso estimar uma espessura de camada limite, né? Calcular um Reynolds com base nessa espessura de camada limite e na dimensão, né? e a velocidade do fluido. Eu vou ter aí exatamente a relação entre os fluxos, né? Fluxo advectivo aqui e o fluxo difusivo aqui. Que o coeficiente é isso, acaba sendo os fluxos, né? O coeficiente está envolvido diretamente com o cálculo do fluxo. Sim, seria. O Reynolds é um parâmetro para isso, né? O que eu estou enfatizando é que você tem que olhar a física e a geometria, não só a física, porque um coeficiente é sempre uma mistura de física e geometria. E falei e repito, né, que são coisas que, se eu fizer só geométrica, olhar e aglomerar só geometricamente, posso estar ainda ao contrário do que o problema físico queria para poder ter os coeficientes isotrópicos, né? Então esse é um detalhe dos métodos iterativos. Eles funcionam bem na direção dos coeficientes maiores. Se você tiver uma matriz com coeficientes isotrópicos, ele vai funcionar melhor do que uma que não tenha, né? Então a primeira coisa que tem que ter é olhar a matriz diagonal dominante e os coeficientes isotrópicos, né? Um outro detalhe importantíssimo dos métodos iterativos é aquilo que eu comentei ontem na sala, né? Que o método iterativo ele tem esse comportamento. Se eu pegar aqui um resíduo, e resíduo para nós você já sabe o que é, né? O resíduo eu tenho uma equação A vezes φ igual a B. Aí se eu jogar um φ aqui qualquer, trouxer o B para o lado de cá, não vai dar zero, vai dar um resíduo, tá? Você quer reduzir esse resíduo. Então esse resíduo, em função das iterações, você gostaria que ele fizesse assim, ó. Fosse sempre até chegar ao resíduo que você estabeleceu. Você começa lá de um resíduo que é obtido com a tua estimativa inicial de solução do sistema linear. Você queria chegar aqui, queria que ele fizesse isso, mas os métodos eles acabam fazendo isso aqui. Aí a ideia seria, então, para ele aqui, para ele aí, não continue iterando, porque não adianta.
Para ele aí e começa de novo. Quando ele começa a não trabalhar, para ele aí, começa de novo. Tá? Trocar as condições para que você consiga sempre fazer com que esse método iterativo trabalhe bem. Tá? Então, isso aqui seria, né, o desejável. O que é o desejável? Uma taxa de convergência sempre ir reduzindo o teu resíduo até chegar naquele que você estipulou, né? Que esse é o resíduo que você quer, né? O resíduo estipulado, sei lá. Né? E lá está o resíduo inicial, né? Vamos botar aqui o resíduo final. O Milton Guide faz isso, você trabalha com o método iterativo, quando ele começa a não funcionar mais, você faz alguma coisa aí que ele funciona de novo, parou de funcionar, você faz alguma coisa de novo, que ele vai funcionar de novo. São as diferentes malhas, as multigrids que a gente vai usar. Então, nós vamos dar uma olhadinha nisso agora, né? Quer dizer, e por que ele, digamos, estola, né? Por que ele vai para cá? Né? Por que ele continuaria para cá? Por que ele faria isso? Isso é em função de uma característica do método iterativo, que ele só consegue reduzir os erros da solução de acordo com aqueles erros que tiverem frequência compatível com o tamanho da malha que você está usando. Vou explicar isso melhor com algumas figurinhas aqui, vamos ver se eu consigo. Então imagine o seguinte, ó, tem algumas definiçõezinhas que nós vamos fazer aqui agora. Imagine que eu vou pegar um problema aqui unidimensional da temperatura, um problema assim, ó, d2t sobre dx2 igual a 0, com essas condições de contorno, t igual a 0, em x igual a 0 e t igual a 0 em x igual a L. Imagine esse probleminha aqui, 0 e L. Qual é a solução desse problema aí? T igual a 0, né? Uma reta aqui. Essa é a solução. A solução é essa. T igual a 0. T igual a 0. Se imagine agora, né, que você não saberia fazer essa solução, isso é um problema complexo, e você vai fazer isso através de um método numérico. Vai usar malhas, etc., e vai tentar achar essa solução que é o t igual a 0. Todo método iterativo tem uma estimativa inicial. Então imaginem que eu usei essa estimativa inicial aqui, ó. Melhorar aqui um pouco. Usei essa estimativa inicial aqui, ó. A minha estimativa inicial para começar as iterações. Para começar as iterações. Onde é que eu quero chegar? Aqui. Iterando, 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 quero chegar no 0. Eu posso chamar então isso aqui, ó, vou chamar isso aqui de um erro. E daqui para frente eu vou começar a falar sempre, para reduzir o erro, significa reduzir
o quão longe estamos, da onde estamos iterando até a solução final aqui. Erro para nós aqui é, durante o processo iterativo eu tenho uma certa solução e eu quero chegar lá numa solução correta. Né? O erro que eu tenho é onde eu estou, até onde eu quero chegar, isso aqui, esse é o erro. Então eu vou falar assim, diminuir o erro, diminuir o erro, diminuir o erro. Estou dizendo o seguinte, iterando e chegando perto da solução, diminuindo o erro. Né? E aí, vocês vejam que eu poderia... Né? Agora eu vou ter que escolher malhas aqui para resolver o problema. Vou ter que escolher malhas aqui. Então eu vou pensar no seguinte. Imagine que vocês peguem uma malha aqui muito fina. Uma malha bem fina. E eu vou dar um zoom aqui nesse pedaço aqui, ó. Desenhei ali desenhei aqui onde eu estou, aqui, né? Um pouquinho diferente, mais ou menos assim, com uma malha bem fina que eu estou usando. Aqui está lá o meu, né? Lá está o meu ponto P, meu ponto E, meu ponto W. Está ali, né? Essa malha fina, para essa curva aqui, é uma malha boa? O que vai acontecer aqui? Na hora que eu for calcular aqui o P, e eu tiver o vizinho ali, o E, tiver aqui o vizinho, o W, esses valores aqui são praticamente parecidos. Então eu vou dizer que o valor em P é 0 do E mais do W e não vai para frente. Porque eu estou em cima de uma malha, eu estou em cima de um erro que tem uma certa frequência, usando uma malha que tem uma frequência muito maior. Comprimento de onda, né? Falando em frequência, comprimento de onda, se a malha é fininha, bem fininha, digamos que, né, o comprimento de onda dela é pequeno e a frequência é elevada. Então eu preciso, aqui, para isso funcionar bem, talvez eu precisasse de uma malha assim, ó. Eu vou desenhar de novo aqui, e eu tenho aqui, talvez uma malha assim, aqui, ó, fosse melhor, porque eu teria meu ponto P aqui, o meu E lá, o meu W aqui, eu tenho uma variação maior, e eu vou conseguir mexer com o P em função do que está aqui e do que está ali. Lá, quando a malha é muito fininha, eu não consigo alterar o valor. Ou seja, um erro sempre é uma composição de erros em diferentes comprimentos de onda. E eu posso desenhar um aqui muito simples, é o que a gente vai depois analisar para poder tirar nossas conclusões. Eu poderia fazer o seguinte, poderia dizer que o meu erro estaria assim, ó. O meu erro fosse isso, ó. Isso aqui é uma composição de dois erros. Um assim e o outro assim. Se eu somar isso com isso, vai dar lá, vai dar isso aí. Certo? Aqui, criamos aqui
Porque isso aqui é o nosso erro também, né? Esse é o nosso erro. Criamos aqui um erro que tem duas frequências, dois comprimentos de ondas. Esse erro tem um comprimento, essa parte do erro, esses dois juntos, é isso aqui. Então sempre, né, é isso que vocês aprenderem matemática, eu sempre posso pegar uma função ali e decompor, né, em todos os modos que ela tem, e eu posso pegar um erro desses e decompor em diferentes frequências. Nesse caso aqui a gente fez um aí que aparece em duas claramente, né? Mas quando você tem um erro qualquer aí durante uma solução numérica, você não sabe, nem sabe que espectro de frequência você tem. Exemplificando aqui, uma malha fina aqui é o que já explicamos, não funciona. Agora uma malha fina aqui funciona. Se eu especialmente pegar assim uma malha que tenha o tamanho da malha seja equivalente ao comprimento de onda desse erro, nossa, ele vai reduzir esse erro aqui no instante. Porque o método vai pegar um valor aqui, um valor lá, um valor aqui embaixo e isso já vai reduzir esse erro. E vai sobrar esse aqui se você usar essa malha. Se essa malha fina depois ficar lá, acabou, isso não vai mais convergir. Então aí o que acontece é isso com o método iterativo. O método iterativo você começa com uma malha que você quer resolver o teu problema, uma malha fina na qual você quer resolver o teu problema, com toda a física considerada, malha concentrada perto da parede, não sei o que mais, todo cuidado. Aí você vai usar essa malha fina para resolver o teu problema. Aí você estima uma solução inicial. Quando começar a trabalhar essa solução inicial e ela está vindo, querendo convergir, o erro que vai ficar, ou seja, a solução vai ter muitas frequências dos erros ali. O espectro de erros vai ser... eu posso decompor em todos os que tiver. E a malha fina só vai dar conta dos erros que tiverem o seu comprimento de onda equivalente ao tamanho da malha. Depois o método não vai mais trabalhar. Porque ele já fez o papel que podia fazer. Numa malha maior, vai ter muito trabalho. Então, se eu usar essa malha com esse erro e usar essa malha, 1, 2, 3, 4, 5 iterações, esses erros aqui vão desaparecer. Aí vai ficar só isso aqui, ó. Ele vai resolver os erros cujo comprimento de onda são equivalentes ao tamanho da malha. Mas agora, se você manter essa malha para querer reduzir esse amarelo aqui, você vai ficar calculando, porque aqui eu tenho malhas pequenininhas, não tenho mais tanta variação nesse comprimento de onda e o método não anda mais. O que tem que fazer? Mudar a malha. Pegar uma malha mais... Nesse caso, tem que pegar uma malha mais grosseira. Para esse comprimento de onda aqui, ó, para esse erro que ficou, nós só decompomos em dois aqui, né? Para esse erro aqui, qual seria a melhor malha? Grosseira do tamanho do volume, do tamanho do elemento. Era só pegar um aqui, um ponto aqui, aqui e aqui, calcular 0, 0, 0, teria trazido a solução para o zero. Ou seja, o método iterativo, ele só funciona enquanto ele está reduzindo erros que tenham comprimento de onda equivalente ao comprimento de onda da malha que eu estou usando. Agora, os erros de outra frequência, aquela malha não vai pegar. Por isso, multigrid, muitas malhas, para ir reduzindo os erros que tem em cada
comprimento de onda. Agora, como você não sabe o padrão do erro, né? Quando você está iterando um problema complexo de mecânica dos fluidos, você não sabe o erro. Você não sabe o erro. Não tem como decompor o erro, né? Você não sabe. Então você precisa fazer o quê? Muitas malhas. Você começa com uma malha fina e, digamos assim, derruba os erros que tem o comprimento de onda daquela malha fina. Depois aumenta a malha, aglomera a malha. E aí reduz os erros daquele tamanho de malha. Depois aumenta mais a malha. E aí você faz aí 4, 5 malhas diferentes, você reduz com facilidade todos os erros. É isso aqui. É isso aqui que a gente está fazendo. Ele trabalha, reduziu os erros, mas manteve a malha, não dá. Troca de malha. Você tem um novo problema que agora vai resolver as malhas, vai resolver os erros equivalentes ao novo tamanho de malha. Trabalha, estolou, troca. 3, 4 malhas. E assim você acelera brutalmente o processo de solução do sistema linear. Professor, e se tu começasse de primeira assim com a malha mais grosseira que tu poderia usar, ele ia pegar e direto? Não, é que não adianta você começar lá com a malha mais grosseira que você quiser, não adianta, né? Porque você quer o problema resolvido numa malha fina. Esse é um detalhe importante para não confundir. Não confundir refino de malha, que você precisa para captar a física do problema, com as múltiplas malhas do multigrid, que só interessa para resolver o sistema linear. Mas não tem o problema aí de refino de malha. Então eu deixo mais claro isso ainda. Você começa com uma malha fina, começa a iterar, o método parou de iterar, se troca de malha, aumenta a malha, ele vai reduzir os erros equivalentes à nova malha, parou de funcionar, mais uma malha, você decide isso, né? Depois você volta, e nesse momento você tem, quando você voltar, nós vamos ver isso, né? Quando você voltar, você tem a solução para aquela malha fina que você fez. Agora você tem que fazer tudo de novo, se você quiser ver precisão de malha, erro de solução. Então agora você não, será que essa solução é boa do ponto de vista de precisão e tal? Então eu tenho que cortar a malha pelo meio, por exemplo, refazer tudo de novo. O multigrid não é refino de malha para a qualidade da solução. O multigrid é simplesmente um auxiliar para acelerar a convergência da solução do sistema linear. Agora, aonde esse sistema linear está envolvido, é para resolver aquela malha. Se agora você aplicou multigrid, resolveu rápido, tu tem uma solução para aquela malha, agora é que você vai se perguntar, será que essa solução é boa para o meu problema? Será que eu não tenho que fazer um refino de malha aqui, cortar a malha pela metade? Vai fazer tudo de novo. Está claro isso? Eu repito, né? Essas múltiplas malhas, elas estão dentro do processo de solução do sistema linear. Não estão fazendo refino, não estão fazendo nada disso. Está claro isso para vocês, né? Está dentro desse processo aqui que eu estou resolvendo o sistema linear. Né? Então, e portanto, se nós queremos que o nosso método iterativo funcione, vai ter que ter um multigrid associado e também, na hora de fazer a reunião, porque agora eu vou fazer uma malha mais grossa. Como é que eu faço essa malha mais grossa? Eu posso fazer algébrica ou geométrica. Claro que você não vai fazer geométrica, vai fazer algébrica porque você quer que os coeficientes fiquem balanceados. Então, coeficientes balanceados
associados a um multigrid, para reduzir os erros de acordo com o tamanho da malha e poder reduzir todos os erros que tem na solução e chegar mais rápido na solução. Isso significa trabalhar com os coeficientes, não aglomerar geometricamente, mas aglomerar pelos coeficientes. Tá? Nós vamos conversar mais um pouquinho sobre isso. Tá? Então nós vamos... bom, eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente. Trouxe aqui, gastar um tempinho aqui, mas é um slide só, mas vale a pena aqui. Eu já devia ter deixado isso aqui pronto, na verdade. Oh, meu Deus. Vamos ligar aqui também, né? É um pouco quente. E isso aqui não está bem conectado. Então aqui, ó, é o exemplo que eu já fiz aqui, mas isso aqui é mostrando sendo feito, né? Quer dizer, aqui tem o erro, a solução estaria aqui embaixo e a gente propõe, né, a nossa estimativa. E essa estimativa aqui, ela é assim, ó, que você decompõe em duas. Então esses cucurutinhos aqui que eu fiz aqui estão associados a um erro de base com aquele comprimento de onda que dá isso aqui, ó, dá esse roxinho aqui. E aí está se usando propositadamente uma malha que tenha 60 volumes e a malha é do tamanho desse pico aqui, dessa oscilação. Conclusão, o que vai dar aqui? Ele vai resolver rapidamente, vai eliminar rapidamente essas oscilações, porque o tamanho de malha é que propositadamente foi feito igual ao comprimento de onda desse pico aí, pequeno aqui. E vocês vejam aqui então, ó, T inicial, uma iteração, ela já é o que está mais acima aqui, duas iterações, três iterações, eu já tenho lá embaixo, praticamente assim, ó. Se fizer 10 iterações, só vai ficar isso aqui, ó, não baixa mais disso. Ele resolve rapidinho, daqui já veio para cá, daqui já veio para cá, e daqui já veio para cima desse, né? Se desenhasse aqui fora daqui, para 10 iterações estaria assim, dessa forma. E aí você pode ficar iterando a vida que você quiser, até você trazer isso para o zero, never, né? Porque você não vai conseguir.
Aí vai ter erro de máquina, vai ter um monte de coisa misturada, quer dizer, não tem sentido fazer isso. Agora, se você pegar aqui, vamos pegar aqui primeiro 30 volumes. 30 volumes, é um repeteco do anterior. 30 volumes, com o mesmo tipo de condição inicial, essa aqui, ó. Obviamente isso aqui se decompõe em 2 erros, né, propositadamente. Um de alta frequência aqui, a gente pode chamar, né, ou de baixo comprimento de onda, e um de baixa frequência ou grande comprimento de onda. Quando se fizer 10 iterações, não aparece direito, mas já está aqui, ó, em cima aqui. Não muda mais. Daí para frente não adianta. Ou seja, aqui, propositadamente, o tamanho da malha está sendo feito do mesmo tamanho dessa oscilação aqui, né? Desse erro com essa frequência. Se você fizer uma malha, se você fizer de novo, né? Agora com 6 volumes, quer dizer, os picos são muito mais suaves, né? De novo aqui, está se colocando uma malha com um erro que tem um comprimento de onda equivalente ao da malha. Aí, olha, sumiram as elevações, que eram os erros que tinham equivalentes ao tamanho da malha. Deu isso aqui agora. Daqui para frente também não iria mais. Ou seja, como uma solução tem muitos erros dos mais diversos, o único jeito é fazer muitas malhas, né? Faz uma malha fina, trabalha um pouco, faz uma malha grossa, trabalha um pouco, faz uma outra malha, trabalha mais um pouco, não? E assim você consegue reduzir os erros, né? De todas as frequências. Aí quando você vê, você está lá perto da solução. É impressionante como acelera a convergência esses problemas. Agora o detalhe que está aí, como aglomerar olhando para os coeficientes. É esse que é a questão. Você tem que ter todo o mapa de coeficientes, e daí você tem que dizer, bom, esse tem um coeficiente tal, esse vizinho tal, eu vou unir esse com esse com aquele, para que o volume novo, aglomerado, tenha vizinhos praticamente com coeficientes também balanceados. Se você já começar com a tua malha com coeficientes balanceados, né, já é um começo melhor. Então, eu vou passar aqui para vocês, então, um método multigrid que é bom, que é o chamado método multigrid de correções aditivas, né? E que funciona muito bem, está presente nos softwares comerciais, né? Se não o próprio, mas muito semelhante, né? É um método algébrico, não é geométrico, né? Ele leva em conta os coeficientes e tem algumas particularidades importantes. Muitos métodos multigrid, algumas observações antes do método, né? Algumas observações aqui. Se eu tenho problema assim, uma malha, outra malha, outra malha, outra malha, e aí eu tenho, por exemplo, isso. Muitos multigrids que não estão assentados numa questão física, numa forma de respeitar a física. Você, por exemplo, resolve o teu problema em todas essas equações, em todos esses volumes aqui,
Digamos que essa é a malha fina na qual você quer a solução. Aí tem o problema dos erros, né, que não deixa de convergir, etc. Você quer mudar de malha. Então, daí, por exemplo, eu vou pegar uma nova malha, que seria essa aqui. Que seria essa aqui. Aí você criaria um novo volume de controle aqui. E vou ter a outra aqui, né? E outras lá, etc, que eu não vou desenhar. Você já tem soluções aqui. Agora eu preciso resolver nessa nova malha mais grossa, obviamente baseado nessas soluções que já estão aqui. E aí é que aparecem dificuldades em alguns métodos, que agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova equação, um novo balanço aqui nessa equação? Ou eu relaciono essa variável a essas aqui? Então tem muitas alternativas para fazer isso, e muitas delas acabam não sendo conservativas, acabam não sendo, não respeitando os princípios de conservação aí que a gente quer no método dos volumes finitos, né? Então, esses detalhes, eles acontecem na maioria das vezes com os métodos geométricos, né? Onde apenas a geometria e a matemática é levada em consideração. A gente tem que levar em conta a geometria, a matemática e a física também, para as coisas ficarem adequadas, né? Então, vamos ver aqui um método multigrid que é chamado de um multigrid, que é chamado, é o ACM, Additive Correction Multigrid. O ponto importante desse método é o seguinte: as equações na nova malha mais grossa, elas são equações cujos coeficientes são obtidos com os coeficientes da malha mais fina. Nessas observações que eu estava fazendo aqui primeiro, você acaba criando uma nova variável aí naquela malha grossa, cria uma nova equação com novos coeficientes, que não são os coeficientes da malha anterior, da malha mais fina. O Additive Correction Multigrid constrói o conjunto de coeficientes na malha mais grossa a partir dos coeficientes da malha mais fina, tá? Então, vamos começar aqui pensando o seguinte: queremos resolver o seguinte problema: AI φI, aqui em vez de o P estamos usando o I aqui, que vai ficar melhor, somatório dos ANB φ NB, que é igual a BI. Nada mais do que A vezes φ igual a B, né? Só que escrito da forma que eu estou escrevendo aqui, só os não zeros, né, da equação. Queremos resolver isso numa determinada malha, na malha fina. Queremos resolver na malha fina. Quando eu estou falando na malha fina, eu estou repetindo o que eu já disse, é o seguinte: é naquela malha que você decidiu que você quer o problema resolvido. Isso é fina aí, é conceito meio relativo, né? Quer dizer, você resolver isso aqui na malha que você quiser, na malha que você escolheu, que vai resolver o problema que você disse que fisicamente está bom, certo? Malha escolhida, sei lá, né?
Porque senão vai ver o que é malha fina, né? Você escolheu na malha que você disse, olha, isso aqui é bom, essa malha fina assim está bom para mim, né? Ela pode não ser fina para um outro problema, é fina para aquele. É a malha que você escolheu para resolver o problema. Então você quer resolver isso aqui. Esse é o objetivo. Aonde? Num domínio que, por exemplo, está aqui, e aqui estão meus pontos I. Nós vamos chamar isso aqui de I. Essa equação está escrita para cada um desses pontinhos I aqui. E eu tenho uma malha que eu vou simbolizar assim, né? Que seria o aglomerado. Não estamos dizendo que estamos aglomerando geometricamente, não. Geometricamente não. Aglomeramos de uma certa forma. E aqui, nós vamos chamar esse domínio aqui de I grande. I grande. Então, dentro desse I grande, eu tenho os I pequenos, né? Então, todos esses elementozinhos aqui, ó, esses são I que pertencem a I grande. Claro, dentro da malha que eu aglomerei, tem um monte de I pequenos, né? Aqui eu teria, né? Se quiser a outra malha está aqui, né? A malha. Duas malhas aglomeradas aqui, pronto. E elas não precisam, inclusive, aglomerar igual, né? Pode aglomerar diferente, 4, 3, né? Bom, aí propõe-se uma correção sobre φi, de tal maneira que a gente vai chamar isso de φi til, que é uma φi mais uma φ de I grande de I asterisco. Olha o que está ali, ó. Essa aqui, ó, é a solução na malha I em consideração. Isso aqui, ó, se a solução na malha I em consideração. Isso aqui é uma correção na malha I grande. Na malha I grande. Isso aqui é, ó, solução corrigida na malha em consideração. Então vamos imaginar que só fosse essas duas malhas aqui, ó. Só fosse essas duas malhas aqui. Eu resolveria para todos esses pontos até onde desce, né? Daqui a pouco ele mete o pifaria, né? Até onde der, e obtenho essa solução. Solução na malha I em consideração. Que você vai até onde der. Quando ele começar a parar, você diz, opa, para aí, vou achar uma correção para ela. Aí vai aumentar a malha e vai determinar, vai calcular uma correção na malha I grande. Ou seja,
seria calcular aqui eu teria um φ estrela de I, né? Um φ estrela de I, que se aplicam a todos aqueles I's que estão dentro dele, claro, né? Feito isso, eu pego a solução que tinha. Na hora que eu determinei isso aqui, ó, o que nós vamos ver é qual é a equação para isso. Isso que é importante. É o fruto das minhas observações aqui primeiro, que eu disse que agora, para achar isso aí, como é que eu acho uma equação para isso? Eu poderia vir aqui fazer um balanço, tudo de novo, mas é uma misturança de balanço aí, né? E essa equação é que vai ser obtida com os coeficientes dos I pequeno. Mas eu estava dizendo, considerem só essas duas malhas. Eu pegaria o meu sistema linear, isso aqui tudo você já conhece, você determinou, né, quando se discretizou. Você tem esse sistema linear, você pega um método iterativo, seja lá, você pode pegar qualquer método, Jacobi, Gauss-Seidel, SOR, gradiente conjugado, pega qualquer método iterativo e para resolver isso aqui. Aí você observa que ele não convergiu mais. Aí parou, é essa solução que você tem. Mas não é a solução adequada, porque ele parou de convergir. Você espera um pouquinho que eu vou corrigir essa solução. Aí você vai calcular esse valor aqui, essa função. Aí você vai ter um valor para ela aqui. Aí você diz o seguinte, eu vou jogar esse valor em cima de todas as φs I que pertencem a esse. É essa correção. Isso aqui é uma solução aonde? Φ é aonde? Em todos esses pontos, mas corrigida, certo? Certo? Corrigida. Eu poderia agora continuar novamente. Vejo que agora eu tenho um outro começo aqui. Eu posso de novo iterar no meu sistema linear de φi. Eu posso de novo, porque agora as condições que ele vai partir são outras, né? Digamos assim, a estimativa inicial agora, para eu trabalhar em cima do φi de novo aqui, determinar um novo φi, ele já tem um outro início, porque o início agora é esse, eu corrigi, né? Então eu poderia fazer só com essas duas malhas, fazer assim, eu poderia calcular os coeficientes, vou repetir o que eu disse, calculo os coeficientes, integro e tal, resolvo esse sistema linear, tenho φi, parou de convergir, construo os coeficientes de uma equação que a gente não viu ainda, nós vamos ver, construo o coeficiente dessa equação, resolvo essa equação, acho esses valores, pego esse valor desse ponto que tem todos esses I pequenos dentro dele e somo. Φ que eu tinha com ele. Φ que eu tinha com ele. Obtenho φ til em tudo aqui, em tudo aqui. Eu tenho o φ til. Essa não é a minha solução ainda. Mas agora eu estou com um novo começo, né? E agora é com φ til. Posso aplicar de novo o meu método iterativo. Ele parou de novo. Faço de novo. Eu posso ficar para frente e para trás aqui só com essas duas malhas. Só que se eu ficar só com duas malhas, eu não vou ter certeza se eu vou derrubar erros outros que tenho, né? Então eu preciso ir para frente. E aí, dentro dessa malha maior aqui, eu vou de novo aglomerar e resolver uma malha mais fina ainda. Eu posso ir fazendo isso até que eu fique com uma malha tão grosseira, porque eu vou aglomerando, eu vou diminuindo o tamanho da malha. Eu posso ir até numa situação que eu tenho uma malha tão grosseira que dê para resolver através de um método direto, aquilo ali. Depois eu volto, então, eu volto para as malhas até chegar na minha primeiro de novo, e aí itero de novo.
Então seria uma coisinha, seria um processo assim, ó. Eu fiz com 2 malhas, mas nós podemos fazer com 3 aqui. Eu vou fazer com 3 aqui. Eu tenho e vou procurar não. Aqui eu tenho 2, 3, 4, 6. Pronto. E tenho aqui 1, 3, 4. Aí eu chego aqui agora e digo o seguinte: essa é a minha malha aí. Resolvo aqui. Eu FI. Parou de convergir. Aumento a minha malha. Vou fazer assim, por exemplo. Aumento a minha malha. Faço essa laranja aqui. Agora essa laranja aqui é minha malha aí. Calculo os valores. Calculo os valores estrela I na malha aí. Agora eu pego esse meu FI, somo com aquela FI estrela, isso é minha FI tio. Minha FI tio. Se eu quisesse voltar. Ou eu poderia agora, né? Eu poderia agora, ó, esqueça um pouquinho aquela, porque o que eu fiz ali é para voltar já para minha malha aí. Agora eu disse, não, eu vou ainda mais para frente. Eu vou mais para frente. Eu vou pegar e vou fazer uma malha assim, ó, agora. Vou juntar em 3 malhas. Essa e essa. E eu teria um ponto aqui agora, um ponto aqui e um ponto aqui. Agora, fica um pouco confuso aqui. Essa minha malha aqui agora, que está aqui, eu tenho 2 I pequenos, certo? Agora passou a ser o I pequeno a outra anterior, né? Certo? Então agora eu tenho esse I pequeno aqui e esse I pequeno aqui. Então eu corrijo agora, eu faço um φ estrela, de novo I, mas é nessa outra malha aqui, ó. Nessa aqui. Cheguei aqui. Essa correção estaria em cima de uma correção, né, de um φ que era o anterior, né? E complicou um pouco aqui para mostrar, que seria esse, que tem essa correção. É esses dois que tem essa correção. Então é um φ que eu vou chamar aqui, é um φ, um I2, que é da segunda malha, corrigido, que é o φ I2 mais o φ corrigido da segunda malha. Vou botar assim, φ I da segunda malha. Aí o que eu fiz? Fui até aqui, tenho 3 pontos aqui agora. Pego essas 3 funções e somo ela com essa e com essa. Ela com essa e com essa. Ela com essa e com essa. Agora eu tenho meus φs nessa posição. Agora eu pego esse φ nessa posição, né? Que eu fiz a correção, somo essa com essa, com essa, com essa. E tenho agora todos os meus φs nas 24 posições dos meus volumes de controle. Vejam que esses 24 novos φs podem ser utilizados como uma estimativa inicial e eu passo a refazer os cálculos com o meu solver até que ele pare de funcionar novamente, estole, né? E eu de novo aplico toda a técnica multigrid.